Santos 3, Juventude 1. Resultado importante que tirou o Santos da zona de rebaixamento, mas precisamos falar do desempenho da partida contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Juventude que não venceu ninguém ainda como visitante, que tinha marcado apenas um gol fora de casa, com um gol contra o Santos, agora tem 2 gols marcados fora. E vamos então discutir esse desempenho do Peixe, principalmente de Kleber Xavier. E eu estava no Morumbis e o termômetro da torcida no estádio era de uma torcida que já está no seu limite com o treinador. Vaiou bastante o Kleber na escalação, vaiou também na hora do intervalo, xingou o Kleber Xavier quando volta para o segundo tempo com o Mike, por exemplo, e com o Igor Vinícius, não pelo Mike, mas pela manutenção do Igor Vinícius, né? Sai o Roleiser, que até agora a gente meio que não entendeu por que o Roleiser saiu, talvez porque estivesse amarelado, mas gostei, inclusive, do jogo do Roleiser, né? Tive a impressão que jogou um pouco mais por dentro, não tentando dar tanta amplitude assim. Então, a torcida estava insatisfeita com o Kleber Xavier. E nos minutos finais, que era um Santos que já estava consolidado no placar, né, com 3-1, torcida pedindo Robinho, ele vai e coloca Escobar, novamente dobrando a lateral. Então, o Kleber Xavier, eu acho que não fez muita questão de agradar a torcida do Santos no Morumbis, torcedores também, né, a parte ali onde eu estava chamando ele de burro, enfim. Então foi uma noite que, apesar desses 3-1, deixou o torcedor com esse gostinho amargo. Lógico, como eu falei no vídeo de pré-jogo, né, nos outros vídeos aqui do canal, o mais importante era o Santos vencer, mas eu também falava que era importante convencer. Para mim, não convenceu e escancarou alguns problemas do time que precisam ser corrigidos, principalmente porque o próximo adversário é o Cruzeiro, que juntamente com o Flamengo estão disputando pela liderança do Brasileirão. Mas vamos falar aqui dessa partida. Antes, só para a gente confirmar a classificação do Santos, o Santos que estava na 17ª colocação com 15 pontos, ganhou a posição, né, e colocou o Vasco, aliás, para a zona de rebaixamento e ultrapassou o Vitória. O Santos está na 15ª com 18 pontos. Então, resultado extremamente importante. Agora, como eu disse, resultado enganoso. Se você apenas viu o resultado, gol de Neymar, né? Neymar que não marcava 2 gols há 2 anos. Nossa, o Santos arrebentou o Juventude. E, na minha opinião, não foi assim. Um primeiro tempo onde o Juventude teve oportunidades. Segundo tempo, o Juventude também teve oportunidades. Uma coisa que estava me incomodando bastante, principalmente na primeira etapa, era um Santos que, quando estava com a posse, era lento, e quando o Juventude contra-atacava, era muito rápido. O Juventude chegava com facilidade no ataque do Santos. Teve até mesmo um gol impedido, né? Que bom, porque livrou a barra do Brasão, que depois acabou se redimindo, fazendo várias defesas importantes, né? A queima-roupa, principalmente. Mas era um Juventude que estava com facilidade para chegar no ataque. A zaga do Santos extremamente lenta, batendo cabeça de novo. Mostrou aquilo que a gente comentou no pré-jogo. Você vai colocar o Gil, que é um zagueiro mais lento, em um time, né, contra um time que vai explorar o contra-ataque. E o Gil tem um lance que foi constrangedor, foi bem na minha frente, que o Gil tenta dar o bote, o cara do Juventude joga, né, a bola um pouco mais para frente e deixa o Gil na saudade. Foi constrangedor. O João Schmidt é a mesma coisa. Não dá para entender porque que o Zé Rafael é banco para o João Schmidt. Não dá para entender. Então, era uma coisa que nós tínhamos um certo temor na hora da escalação e acabou se confirmando para mim quando a bola começou a rolar. Então, o Santos muito exposto defensivamente, teve várias finalizações da equipe do Juventude, ninguém pressionava ali quando alguém do Juventude estava com a bola. Então, era o Juventude que estava confortável contra o Santos. E que bom que tinha o Gabriel Brasão e também a má qualidade dos atacantes do Juventude para impedir que eles pudessem fazer os gols e complicar a vida do Santos. É mais ou menos o que aconteceu contra o Sport. Ainda bem que o outro lado também tem qualidade técnica duvidosa, porque senão o Santos poderia
se complicar. Aí, falando sobre o Kleber Xavier, né, falei aqui da escalação, principalmente do João Schmidt e do Gil, mas também Igor Vinícius perdeu a vaga. Não deu para entender por que ele começou com o Mike no banco. Não sei se é porque o Igor Vinícius foi contratado primeiro, se o Igor Vinícius conhece o Morumbi, e aí ele colocou o Igor Vinícius, mas não dá para entender. O Mike é muito melhor. Não só que o Igor Vinícius, mas que os últimos laterais do Santos há muito tempo. Há muito tempo. Teve até um torcedor que estava na minha frente que tem uma hora que o Mike ele recupera a bola e sai jogando, né, de cabeça erguida. O cara vira assim para trás e fala: "Vamos comemorar, torcida, temos lateral". Então assim, acho que foi uma boa notícia a estreia do Mike. Eu particularmente gostei bastante, mas não entendi por que no segundo tempo ele me dobra dois laterais. Ele me coloca o Igor Vinícius e me coloca o Mike para tirada do Roleiser. Não deu para entender. Não deu para entender. Colocasse outro ponto, colocasse o Cabadeiro, colocasse o Robinho Júnior, colocasse qualquer outro jogador. Mas não tinha necessidade de Igor Vinícius e Mike. Não tinha. Não tinha. Outra coisa, sobre Kleber Xavier. Inclusive teve alguns inscritos que me encontraram, né? Até mando um abraço para todo mundo que parou para conversar comigo. E tiveram dois que perguntaram se o Kleber Xavier caía depois do jogo contra o Juventude. Eu falei, olha, eu acho que empate, se empatar, cai. Se empatar, cai. E quando estava 2-1, eu estava até assistindo o jogo também ao lado da Mari, minha amiga, e eu falei, pô, 2-1 é um jogo que tá, sabe, tá esquisito. Tá esquisito. O clima no estádio tá esquisito. Não sei não, se terminar desse jeito, com Juventude atacando, o Brasão sendo acionado, não sei não, se com esses 2-1 aí o Santos não demite o Kleber Xavier. Aí o Santos amplia, né, com o gol do Neymar. Então eu acho que isso meio que também acabou garantindo, dando essa sobrevida para o Kleber Xavier para o jogo contra o Cruzeiro. E eu acho que aí seria um erro de avaliação da diretoria. Eu acho muito difícil que daqui a pouco anuncie Santos demite Kleber Xavier, ou Kleber Xavier entrega o cargo. Acho muito difícil, sendo bem sincera. Mas percebemos um Santos com algumas fragilidades contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Um time que foi goleado por outras equipes e um time que incomodou o Santos, defensivamente falando. E a leitura de jogo do treinador em colocar alguns jogadores, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. É porque contra o Juventude, que é uma equipe que é inferior tecnicamente, às vezes você mesmo não fazendo um jogo brilhante e com individualidades, principalmente um Neymar, né, que decidiu o jogo, você consegue vencer. Mas será que contra um Cruzeiro, um adversário mais complicado, esses erros que você apresentou vão ser perdoados? E eu não é papo assim de, lá vem a Nájila chata que quer fazer crítica numa vitória. Não, é pensando também a curto, médio e longo prazo. Esse trabalho, os erros de escalação e também de algumas substituições contra um time mais estruturado, mais organizado, daria certo ou daria errado? Qual que é essa probabilidade? Repito, não sei. Às vezes você, né, teve outra percepção do que eu, mas eu senti o Santista incomodado, mesmo com 3-1. A torcida saiu xingando o Kleber Xavier do Morumbi, saiu cantando hino, fazendo festa e tal, mas também, mas o treinador, né, que não sei o quê. E muitos pedindo Vojvoda, alguns falando de Sampaoli. Então é um clima que eu não sei se o Kleber Xavier vai conseguir reverter. E que eu pensei que ele tentaria reverter, trazer a torcida para o lado dele, colocando um Robinho no final do jogo. Que a torcida estava pedindo. Pediu no primeiro tempo, pediu no intervalo e pediu no final da partida, antes da entrada do Escobar, né? Que daí soma 5 substituições e não dá mais para colocar ninguém. Então até essa falta de sensibilidade do Kleber para tentar trazer a torcida para ele, senti que faltou. Falar também aqui sobre algumas coisas positivas, né? Disse do Mike. Gostei também do Bom Tempo. Gostei. Neymar decisivo. Neymar que ainda sinto que às vezes ele segura mais a bola do que deveria, mas quando ele percebe um espaço, quando ele tem aproximação de jogadores
mais técnicos para jogarem com ele, é o Neymar que acaba sendo decisivo, né? Então é muito importante ver o Neymar voltando a fazer gols, né? 2 gols, como eu disse, há 2 anos que ele não marcava, né? 2 gols numa mesma partida. O 5º jogo consecutivo que ele termina 90 minutos em campo, então isso também é extremamente importante. Talvez agora com o jogo por semana ele vá recuperando melhor essa parte do time mesmo com a bola, né? De às vezes segurar menos a bola, tocar um pouco mais rápido, enfim, carregar menos em alguns lances. Não tô falando que não é pro Neymar carregar, tentar. Não, tem que fazer isso, é a característica dele. Mas você tem que ter o time, né? De quando você faz isso. Porque às vezes ele acabava errando e acabava devolvendo a bola, né, pro adversário. Mas é impressionante. A atmosfera do Morumbis mudava completamente quando o Neymar olhava para a torcida e falava para a torcida cantar, quando ele fez o gol, a torcida gritando o nome dele, antes dele bater o pênalti. Então, assim, é um cara que é ovacionado pela torcida e faz o ambiente mudar. Faz o ambiente mudar. E eu sempre falo, quem quer construir uma narrativa de que a torcida do Santos não gosta do Neymar, é uma narrativa mentirosa. Lógico, não é 100% que gosta do Neymar. Lógico, tem uma galera que não gosta do Neymar. Mas a maioria ovaciona o Neymar. Aplaude o Neymar. E é isso. Colocou o jogo, né, de forma favorável para o Santos. Abre o placar, fecha o placar, participa de jogadas do ataque do Santos. É isso. É isso. Também gostei da partida do Roleiser, gostei da partida do Souza, gostei da partida do Barreal. O Zé Rafael, fisicamente, e aí eu não digo questão de coluna, nada, repito, conversei com pessoas do Santos que me garantiram que não tem nada de coluna, tá? Não sei de onde saiu isso, que teria voltado a sentir problema, que estava repensando. Não tem nada disso. Mas é um Zé Rafael que ainda está buscando a melhor forma física, né? Mais ou menos como o Neymar, por exemplo. O Neymar não está 100% fisicamente, mas está buscando, está buscando. Mas é diferente. Ele pega a bola, o Zé Rafael, ele tenta ir para frente. Ele tem uma visão de jogo melhor que do João Schmidt. Não dá para ser reserva do João Schmidt, com todo respeito ao João Schmidt. Não dá. A zaga. Contra o Cruzeiro, teremos Gil contra o Cruzeiro, um zagueiro extremamente lento, que sofreu contra o Juventude. Me preocupa. Mas eu acho que foi um jogo que a gente comemora mais o resultado do que, de fato, o desempenho. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa. É lógico, é melhor você vencer e tentar corrigir isso do que você empatar ou perder e ficar remoendo isso a semana toda até o próximo confronto, que é um confronto extremamente difícil. Mas é mais um sinal de alerta para essa diretoria, porque é um Santos que se comportou, na minha opinião, de uma forma muito exposta contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E isso é preocupante. Quando o Gabriel Brazão é um dos destaques da partida contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, porque o penúltimo colocado do campeonato adorou finalizar contra a gente, não teve dificuldade para finalizar contra a gente, é um grande sinal de alerta. Tá? Então, é uma crítica construtiva, vamos colocar assim. Mas eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Me conta aqui como que você viu essa partida, se você concorda com o meu ponto de vista, se você discorda, fique à vontade aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço e até a próxima.